telespectadores, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Sons, Sabores e Saberes pela Sistema O Norte de Comunicação. Então, gente, hoje eu estou com uma pessoa, eu posso dizer que nasceu, se criou entre as palavras, entre os poemas, entre os livros. Então, eu estou aqui muito feliz com Ricardo Pinheiro. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Pois é, gente, Ricardo vai falar um pouquinho da vida dele, que vocês conhecem, Ricardo, da Livraria do Luiz, mas também ele está com outro projeto, que é a editora Tamarindos. Então, assim, tem muita história e Ricardo vai começar a contar a sua história, Ricardo, desde o início. Para a gente ficar sabendo, né? E a curiosidade do público. Essa história começou, na verdade, na década de 80. Eu, à época, com 14 anos, me dirigi ao Luiz, né, da livraria, ele era conhecido, Luiz da livraria, e fui solicitar uma oportunidade de emprego a ele à época, né? Inclusive, ele, no momento, ele não pôde me atender porque ele não contratava menor, né? Ele tinha um problema, negócio de justiça, de trabalho, não permitia contratar menores. E ele foi muito incisivo, disse que não tinha, não poderia e tal. E eu dei uma insistida, né? Ele disse, olha, se você arrumar qualquer emprego por aí, você pega, porque aqui eu não garanto. Mas antes de eu sair, eu disse, não, eu vou esperar, né, pelo senhor, né, essa oportunidade aqui. E foi aonde eu comecei, né, com 14 anos com ele, né, a princípio houve esse problema de ele não querer menor, mas ele terminou cedendo, né, arriscando, né, a receber inclusive até uma multa. Sim. E a gente eu comecei a trabalhar com ele, na verdade, com 14 anos de idade, fomos, né, até hoje, fiquei com ele até esse tempo todo, né, e a gente se adotamos, na verdade, né. Ele me adotou, né, como um filho, e eu o adotei posteriormente como pai, porque me casei, ele foi morar conosco e ficamos até o final nessa missão aí, né, que Deus nos proporcionou. Então a minha história com a livraria começa aí, né, a questão da continuidade, ele me pediu, né, antes de partir, foi uma solicitação dele, disse, Ricardo, se você puder dar continuidade, né, a essa história aí. Ao legado, né? Esse legado, então é o que a gente gosta e o que a gente sabe fazer, né, então eu me prometi e estou dando continuidade a esse legado dele, né, que é uma missão e é uma coisa hoje você manter uma livraria, principalmente uma livraria de bairro, com toda a parte hoje de tecnologia, de celular, de e-book da vida, né, então é muito, muito difícil, né, mas aí a gente gosta do que a gente faz, é um prazer fazer isso que a gente faz. É mesmo, pois é, gente. Então, desde os 14 anos que você se identifica com os livros, né? Para ir trabalhar na Livraria do Luiz, década de 80. Foi na década de 80. E interessante porque desde criança, né, eu sempre gostei dessa parte de literatura, de ler, né? Eu devorava muito gibis, né? Gibi, que naquele tempo a gente tinha uma dificuldade muito grande de adquirir livros, né? Tinham poucas livrarias na cidade, na verdade, e a gente era o gibi, aquele negócio do gibi, às vezes uma coleção que surgia que era para gostar de ler, que eu me lembro, que era da editora Ática, né, que tinha os nossos clássicos, Carlos Drummond, né, Cecília. Então ali foi onde eu criei essa paixão por leitura. E o meu sonho era justamente trabalhar dentro de uma livraria, né? Mas é um sonho trabalhar dentro da livraria. Bom, a Livraria do Luiz, ele começou na década de 80, mas eu comecei na década de 60, 70. E painho comprava, disse, olha, eu comprei a Bassa, eu comprei a Enciclopédia Larousse, mas vocês não fazem pesquisa em casa, vocês vão para a Livraria do Luiz. É porque, pai, tem toda uma diferença de você estudar em casa para estudar
pesquisar na livraria do Luiz e ele deixava a gente pesquisar naqueles livros que eram maravilhosos, né? Além de ter, nós éramos da Lourdina, tinha o Pio Décimo, os meninos que iam fazer também trabalho, então assim, era bem diferente. Mas Luiz era assim, abraçava a gente mesmo e queria investir nos estudantes, nos jovens, né, Ricardo? Ele sempre teve esse lado, né, humanístico dele, né? Toda a história dele com a livraria sempre foi essa história de ajudar, né? Luiz, a livraria do Luiz, ela até hoje ainda tem esse modelo, né, de não ser apenas uma livraria de comércio, de vender o livro como o livro fosse um produto qualquer. O Luiz, ele fugia muito dessa linha mercantil, né, na verdade, do tratamento com o livro. Então, o estudante chegava, às vezes, sem dinheiro, Luiz emprestava o livro, às vezes dava, o estudante levava. O estudante levava, às vezes, com dinheiro, sem dinheiro, né? Tinha que ler o livro, né? Então, às vezes, chegava muito estudante, às vezes, sem condições financeiras, e Luiz simplesmente mandava ele levar o livro. Isso é muito assim, interessante na história dele, né? Que é o diferencial, né, Ricardo? Claro, é uma coisa assim, família mesmo, né? E vocês abraçam os amigos assim como família mesmo, exatamente. Né? A gente, todo o cliente, a gente na verdade não trata como cliente, a gente trata como amigo, né? O frequentador da livraria do Luiz, ele é um amigo nosso, né? Não é um cliente, ele se torna uma família. Uma família, é mesmo. Então, e lá tem... Daqui a pouco a gente fala o que é que tem mais além de livro, né? Do carinho de Ricardo e de toda a família dele. Então, daqui a pouco eu volto para continuar essa história maravilhosa com vocês. Via Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar.
ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Estamos de volta nesse segundo bloco com mais história de Ricardo Pinheiro, as histórias dele na Livraria do Luiz. E aqui vocês estão vendo alguns livros da editora dele, Tamarindos. Mas, Ricardo, livro de papel ainda está resistindo? Ainda, né? Ainda está resistindo. A questão do livro, ele não vai desaparecer tão cedo, né? Porque o livro do papel, o contato que você tem ao pegar o livro, o cheiro do livro é insubstituível, né? Uhum. Existe um abalo, sim, com as novas tecnologias, os e-books, mas o livro ainda vai ser o livro por muito tempo ainda, né? O físico, né? Vai, sim. E o comércio é difícil, né? Para vocês aqui em João Pessoa, nós temos 2 livrarias só, né? A sua que está resistindo e passou um grande aperreio na pandemia, né, Ricardo? Que também é outra história emocionante, né? Nosso amigo Juca Pontes ajudou. Então, assim, tem toda a história também dessas dificuldades de vocês, né, Ricardo? Sim, foi. A gente passou por 2 crises fortes, né? A primeira foi a questão do plano cruzado, sim, né? Que quase que a gente não retornava, né? E depois veio a pandemia, que também foi uma coisa horrível. Passamos quase mais de um ano fechado, né? Sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Então foi um período assim, não só para a livraria, mas para todo o ramo, né? Do comércio em si, geral, para todo. Foi muito difícil, né? Principalmente a gente que trabalha num ramo só, que é a livraria, tal, que já é uma coisa difícil. E foi muito complicado, mas a gente superou. O Juca Pontes nos apoiou com alguns projetos, né, da questão envolvendo a livraria, e a gente quando voltamos com mais gás ainda. Mais gás, né? Graças a Deus vocês voltaram. E outra coisa, quando você vai à livraria, ao pegar os livros, manusear, tem toda aquela magia, né? Diferente de um tablet, de um Kindle, né? O livro, né? O contato com o papel, com o livro, o cheiro do livro, ele é insubstituível, né? Como eu falei, ele vai demorar um bocado ainda para assumir, né? Mas o gostoso é você estar dentro de uma livraria, você ter contato físico com o livro, né? Sim. Não só com o livro, mas com as pessoas, né? Com o clima da livraria, né? Então, isso é muito importante, né? Diferente de um tablet, de uma tela de computador, né? De um celular. É verdade. E a Livraria do Luiz tem uma particularidade, tem um café para a gente se reunir, para conversar, né, Ricardo? Fala um pouquinho do café de lá, que é maravilhoso, gente. A gente recentemente, já faz alguns 5 anos, né, para cá, atrás a gente montou uma cafeteria dentro da livraria, né, das dependências da livraria, justamente isso, para a gente atrair, para ser um meio mais de você permanecer dentro da livraria, bater um papo, né, conversar, trocar uma ideia e saborear também um café gostoso que é feito lá na livraria. Então esse ambiente de livro com café é um ambiente muito assim mágico, né, vamos dizer. Então foi uma proposta, um projeto que surgiu. Além de agregar valor ao livro, né, a ideia foi reunir os amigos, né, e ter um espaço para que a gente pudesse receber os nossos amigos, os nossos clientes. E Janaína é a grande guerreira nesse café, né? Fica cuidando de tudo com o maior carinho, né? Com as comidas, com tudo e prestando atenção, né, Ricardo? A Janaína que está à frente lá do Café Cultural, né? Ela tem estado à frente lá e tem dado certo, né? O café está um sucesso lá no centro. No sábado já é tradição, né? Os escritores irem para lá para conversar, para trocar ideias, né? No sábado, naquele grupinho.
No sábado o pessoal se reúne lá, né? Justamente isso, para deixar a conversa em dia, tomar um café, um chá, né? E bater o papo, né? E conversar sobre literatura, sobre música, enfim, né? Futebol. Então o café, o espaço justamente foi feito para isso, né? Para reunir, fazer esse encontro das pessoas, né? Dos amigos, dos clientes, né? E do público em geral. As crianças elas estão mais presentes na livraria, né, Ricardo? Tem, a gente fica muito feliz, por sinal, né, de ter essa volta do jovem, do adolescente, desse prazer que o adolescente está tendo em voltar a ter contato com o livro físico, né, de ir a uma livraria. Então a gente tem recebido muitos jovens, muitos estudantes, né, que estão se interessando tanto pelo café lá, o café, como a questão do livro mesmo, né? A gente tem notado uma demanda muito grande hoje com a questão da venda de livros para jovens, né? Isso eu fico muito feliz com isso. Pois é, a livraria tem também uma unidade no Meg Shopping, né? E assim, a área infantil, minhas netas adoram, né? Estarem lá manuseando aquele livro. Não tem como sair da livraria sem comprar algum livro para eles, né? Um crescimento muito grande essa parte infantil também, né? Então isso é muito importante, muito bonito, né? Os pais, né, incentivar desde criança, né, ao gosto pela leitura, pela literatura. Isso é muito importante, porque isso é um investimento que a gente faz pelos nossos filhos, nossos netos, né? Então eu me sinto muito feliz em ver, né, hoje os pais levando seus filhos à livraria, tal, aquilo outro, a adquirir um livro infantil, infanto-juvenil. Isso é muito, muito, muito bonito mesmo, muito gratificante para a gente que trabalhamos com livro. Gente, nós vamos parar um pouquinho para outro intervalo, mas eu já volto com o Ricardo Pinheiro. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei, handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O governo da Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do centro histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba.
João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui. E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais: robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Estamos de volta nesse terceiro bloco e vamos mergulhar agora na caminhada. O livreiro, Ricardo, agora é editor. Então ele tem a editora Tamarindos. Fala desses livros aqui maravilhosos e desse seu trabalho, Ricardo. Essa editora também nasceu de uma vontade nossa que a gente tinha já há muito tempo, né, de montar uma editora, de poder dar contribuição da gente também na questão de resgate da memória histórica da Paraíba, né? A função da editora no começo, né, que ela veio agora, foi fundada em janeiro desse ano, era justamente fazer alguns livros, resgatar alguns livros, né, e resgatar um pouco da memória nossa, cultural da nossa cidade. Então a gente criou o selo Tamarindo, né? Esse aí é um livro, um poema do Políbio Alves, né, que foi escrito na década de 70, na década de 60. Então a gente, falando com ele, né, Políbio, então vamos fazer, Políbio, um álbum pegando o seu poema, mas sendo um álbum fotográfico, né? Então toda a poesia dele, né, dentro a poesia com a fotografia. Então há esse casamento entre a fotografia e a poesia, onde você vai encontrar, né, toda a fotografia, ela está dentro do poema dele, né, retratando toda a parte do Varadouro, né. Que maravilha. Todas as fotos são do Varadouro. Do Varadouro. Essas fotos são do Antônio Davi, fotógrafo Antônio Davi. Maravilha. Muito bom, ótimo fotógrafo. E esse trabalho, o pessoal está realmente adquirindo, né, Ricardo? Um trabalho, porque é um trabalho maravilhoso. Muito bonito, foi feito poeta nosso, né? E esse poema dele trata, na verdade, da certidão de nascimento da nossa cidade, né? Gente, que é o Varadouro. Fotos e o poema. Aí essa coleção aqui é uma coleção também da editora Tamarindo, que é mais direcionada ao pessoal de estudantes, né? Isso é uma série inédita que a gente criou agora recente, que é contando também a história da cidade numa modalidade lúdica, né? Uma modalidade em quadrinhos.
né? Para a criançada ter acesso, saber a história da gente, né? A gente muitas vezes sabe a história do vizinho, mas não sabe a nossa né? própria e assim, história. quadrinhos, justamente chama esse público mais jovem, né? Exato. Que tem preguiça de ler sem figura, né? Exatamente. E a gente lia muito gibi, né? E era exatamente, isso que, que prendia, né? Você né? na leitura, né? Então, a sériezinha fizemos o João Pessoa, terminamos também o Campina Grande, estamos fazendo outra cidade também aqui do interior, né? Aí depois veio também o livro do Eu, Augusto dos Anjos, né? Que é uma edição puramente nossa, paraibana, né? A última edição que a gente tinha da Paraíba foi uma edição que saiu na Biblioteca Paraibana na década de 80, mais ou menos, e a gente não estava sem uma edição. Então fizemos a edição do Eu, né, que essa edição ficou muito bonita também, na Tamarindo, né? Linda essa capa. E agora, recentemente, também fizemos o livro, a segunda edição do livro Nova História da Paraíba, do Zé Otávio e Arruda Melo, que estamos lançando também agora aí na feira literária, né? Pois é. Mas tem outros projetos, né, Ricardo, aí tem, na agulha? Tem. A gente está com um projeto que é uma trilogia, né, resgatando, na verdade são 3 livros, né? O primeiro é um resgate dos casarões, né, que ainda estão em pé, né, aí na cidade, contando a história dessas edificações. E os engenhos também, a gente está fazendo um projeto dentro dessa trilogia que é contando a história dos casarões, dos engenhos e das igrejas, né? Então vai ser 3 livros com álbum, com foto, com artes plásticas. Isso aí vai ter, são desenhos em bico de pena, né? E vai ter toda a memória histórica, né, dos engenhos, das casas, das igrejas e um poema para cada situação, que cada casa vai ter um poema também. Olha, gente, eu vou mergulhar projeto na muito minha infância bonito. do engenho, né? Porque os engenhos, eu nasci, me criei até os 7 anos que eu vim para João Pessoa estudar, mas era no engenho do meu pai. Hoje, infelizmente, não existe. Existe alguns engenhos que, infelizmente, né, não existe mais. Né? Então, aí a preocupação nossa é justamente isso, ainda da preservar o que está em pé ainda, né? Porque daqui a pouco, daqui mais um pouquinho, não vai ter mais casarões, não vai ter mais engenhos, não vai ter. Não vai ter, pois é. Aí você fica imaginando, hoje, né, você escrever sua história hoje, a pessoa vai lá na frente, seus bisnetos, né, vão saber, vão ler sua história. Então, agora nós vamos ler as histórias dos nossos antepassados e da história da nossa origem, né, porque Ricardo? nós precisamos saber primeiro da nossa história para a gente poder depois planejar o futuro, né? Senão, sem história, sem passado, não há presente, não há futuro. Exatamente, né? Então, assim, e esses livros que falam das famílias, né? São muito interessantes, né? Foram eles que deram iniciaram, né? Tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Então, são os senhores de engenhos, as igrejas, né? A economia com os senhores de engenho. Pois a igreja de Serraria da minha cidade, a via sacra deles, de lá, eles ganharam no sorteio de Roma. Teve um sorteio de uma cidade brasileira e saiu Serraria, minha cidade. Então lá, inclusive o IFAEP e o IFAM estão querendo fazer a restauração dessa via sacra. Então, assim, tem muitas histórias das igrejas. É verdade, né? Tem muitas histórias das igrejas. Inclusive, tem alguns que estão também, né, só estão em ruínas, né? Então, a gente quer preservar também essa memória, né? De algumas igrejas que estão em ruínas também. E é importante, né? Porque essas igrejas são muito as famílias, né, que criaram. Mas, gente, estamos terminando o programa. Foi muito bom estar com você, Ricardo. Mas onde é que a gente acha a Tamarindo? No endereço nas redes sociais? Os livros da Tamarindo, ela se encontra à venda na Livraria do Luiz, né? Que é a
nossa editora é lá também. É lá. Né? Pode ser encontrado também nas nossas redes sociais, a Livraria do Luiz, né? no site, a gente faz entrega, mandamos para todo o Brasil, né? E estamos à disposição aí quem tiver interesse aí no Varadouro, no História da Paraíba, no João Pessoa em Quadrinho, a editora Tamarindo está à disposição. Então o endereço é... É na Praça 1817, na Galeria Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos. E no Mag Shop. E no Mag Shop também. No Mag Shop também. Também. E nas redes sociais? Nas redes sociais, @Livraria do Luiz. E você mergulha no melhor da cultura, gente. Então, é isso. Ricardo, outra vez você vem para cá para a gente conversar mais sobre essas maravilhas que você está construindo. Vamos sim, com certeza. Eu agradeço demais o convite. Muito obrigado aí por ter nos convidado e poder mostrar um pouquinho dessa história da Livraria do Luiz, que é muito bonita. Então, gente, eu espero vocês na próxima terça-feira com mais um programa Sons, Sabores e Saberes pela Rede Sistema O Norte de Comunicação.